Graças a paz, meus irmãos, boa noite. Com muita alegria que nós damos início à nossa reunião de doutrina dessa noite, reunião virtual. Estamos aqui somente com o nosso irmão Vitor, que está operacionalizando tudo isso. Que você possa render, graças a Deus, pela vida da equipe de mídia que se agigantou nesses últimos dias para nos proporcionar edificação, mesmo nesse período de isolamento social. Nessa noite nós iremos continuar os nossos estudos preciosos, estudos desafiadores sobre a cruz de Cristo, mais especificamente as últimas palavras de Jesus. Esse estudo ele tem sido baseado no livro de A.W. Pink, um livro muito profundo, e nessa noite nós iremos dar continuidade a esse estudo que tem nos abençoado e nos edificado. Curve sua cabeça onde você está. Vamos iniciar, pois o tempo urge. Hoje nós temos bastante conteúdo, então eu peço que você finque o pé aí no sofá, pegue um caderninho de anotações, coloque sua Bíblia do outro lado, ore e prepare-se para tudo que virá a partir de agora. Pai amado, Pai bendito, te louvamos, Senhor, e te agradecemos por mais uma semana. O Senhor tem nos protegido, te agradecemos porque o Senhor nos dá o privilégio, a oportunidade de estar aprendendo de Ti nesse momento. E nós te pedimos, ó Deus, que o Senhor ilumine a nossa compreensão, para que possamos entender um pouco mais sobre a obra maravilhosa de Jesus Cristo em nosso favor, Pai. Abre o nosso entendimento para a Tua glória, para a nossa alegria, no nome de Jesus Cristo. Amém. Como já foi bem colocado, nós estamos dando continuidade ao nosso estudo. E nas últimas semanas, nós já passamos por alguns brados de Jesus Cristo na cruz. Nós já falamos sobre uma palavra de perdão, uma palavra de salvação, e na última semana uma palavra de afeição, aquela que foi direcionada a Maria e também ao seu discípulo amado João. Hoje, nós teremos um desafio. Falaremos sobre angústia. Isso mesmo. Eu tenho uma palavra de angústia para você nessa noite. Olha que animador. Mas as palavras de angústia que saem da boca do nosso Redentor, elas trazem salvação e alegria para o nosso coração. É uma quebra, né? Perdão, o aspecto positivo é evidente. Salvação, aleluia. Afeição, que maravilha. Angústia, calma. Nós temos aqui um aspecto difícil para ser trabalhado nessa noite. Antes de adentrar no nosso brado, como de costume, eu quero te fazer uma provocação aí em casa, quero lhe perturbar. Palavras têm poder? Comente aí com quem está do seu lado, qual é a sua opinião a respeito disso. Talvez até um jargão do nosso evangelicalismo, quando falamos alguma coisa. Não, palavras têm poder, não diga isso não. Palavras têm poder? O que é que a Escritura nos diz? Assim, base bíblica para essa afirmação em alguma medida. E ela está aí em Provérbios capítulo 18, verso 21. A morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. É bíblico. Mas o que não é bíblico é a superstição. O texto está nos dizendo tão somente que através das nossas palavras nós podemos animar, abençoar, abrir portas, incentivar alguém, assim como também podemos matar aquela pessoa. São os efeitos das palavras, sopros de ar, que podem causar incêndios. Tiago vai dizer isso na sua epístola. Muitas vezes abordam essa questão da palavra tem poder com superstição, baseada numa doutrina errada chamada confissão positiva, que crê que aquilo que propagamos com a nossa boca como um ato de fé torna-se realidade. Então, se você diz coisas boas acontecerão com você. Isso não é bíblico. Não é isso que a Bíblia fala quando palavras têm poder, segundo a Escritura. Mas por que eu quero chamar a atenção disso? E por que eu te provoquei? Porque toda palavra que é proferida pela boca dos homens tem um poder porque produz algum ato. Desde a mãe que diz, menino, passe para dentro. Até o homem que se declara para uma mulher. Até um pronunciamento que fazemos sobre determinada situação. Tem poder.
tem efeitos. Assim sendo, as palavras do Rei dos Reis, em seus últimos momentos, quão poderosas elas são. E aqui nós temos um poder diverso. A palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, é poder de Deus. Através da cruz, da pregação da cruz, coisas maravilhosas acontecem. Portanto, com esse pano de fundo, vejamos esse brado, essas palavras tão poderosas que rasgaram o céu de uma ponta a outra, abalaram a terra, estremeceram o próprio universo. Nós temos aqui um poder que tem um alcance gigantesco neste brado, nestas palavras que veremos hoje. Ainda nem disse quais são. Deus meu, por que me abandonaste? Veja o alcance dessas palavras. O primeiro brado, Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Ele alcançou aqueles detratores. Foi intercessão em favor daqueles que estavam maltratando o Senhor Jesus Cristo. O segundo brado, que foi um brado de salvação para o ladrão da cruz, alcançou aquele ladrão arrependido: ainda hoje estarás comigo. O terceiro brado alcançou Maria, mulher, eis aí o teu filho, e alcançou João: eis aí a tua mãe. A pergunta que eu te faço é: e o brado de hoje, quem alcança? Um discurso direcionado ao próprio Deus, mas o seu alcance não se restringe a essa relação trinitária. Me alcança e te alcança diretamente. Nós iremos abordar essas palavras tão poderosas nessa noite, e eu te peço que você tenha reverência. Eu te peço que você tenha encantamento. Eu te peço que haja santa expectativa no seu coração para entender palavras. São muito poderosas. Esse trecho que eu estou projetando aí agora, ele fala sobre como devemos valorizar palavras no contexto da pregação. Ele diz assim: parece a mais frágil de todas as armas. O que é, pois, uma palavra? É um simples soprinho de ar, uma vibração que treme na atmosfera por um momento e depois desaparece. Embora seja meramente uma arma de ar, a palavra é mais forte do que a espada do guerreiro. Aliado a isso, lembre-se que essa comparação de palavra com espada também é usada pela Escritura. O autor de Hebreus vai dizer: a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante do que espada de dois gumes. Palavra de Deus, poder de Deus, palavra de Cristo, salvação, é evangelho. Uma palavra de angústia, uma palavra poderosa. Nós veremos nessa noite dois tópicos, certo? Primeiro, nós veremos a singularidade neste discurso, neste brado de Jesus Cristo. Nós já estamos indo nesse caminho de destacar a intensidade, faremos isso ainda mais. E depois, nós iremos nos aprofundar no significado teológico desse brado a partir de contrastes. É a melhor forma de entender o significado destas palavras. Primeiro aspecto, então, que nós iremos trabalhar são as singularidades dessas palavras. Eis o texto que nós iremos nos basear, Mateus 24, 46, diz assim, 27, Mateus 27, 46. Por volta da hora nona, clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani. Isso é aramaico, que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Vamos olhar primeiro porque essas palavras tão fortes, elas são tão singulares. Jamais houve palavras como essa, ouso asseverar. Primeiro, porque ela tem uma chocante importância.
pelo que ela significa, pelo que ela representa, o coroamento do ato tão terrível que ela manifesta. Mas poderíamos perguntar: qual a novidade de uma morte injusta? Desde Abel, lá no princípio da revelação em Gênesis, até os profetas Zacarias que antecederam o Senhor Jesus Cristo, sangue inocente é derramado nessa terra. Por que é tão chocante esse momento? Primeiro, porque nós temos aí o Filho do Homem, aquele que é perfeito em todos os seus atos. Por mais que homens anteriores tivessem sido alvos de injustiça, eles tinham máculas. Todos são pecadores. Talvez olhando para a vida de Abel, Zacarias, Isaías, com certeza encontraríamos pecado que os homens maldosos poderiam maximizar, distorcer e usar contra eles. Mas Cristo, o Filho do Homem, tem alguém ali, Vitor? Lá fora. Cristo, o Filho do Homem, ele não poderia ter uma maldade atribuída a ele. Mas além de Filho do Homem, além de homem perfeito, ele era também o Filho de Deus, o próprio Deus encarnado. Só um instante, irmão, deixa eu ver o que está acontecendo aqui. O próprio Filho de Deus, o Deus encarnado. E aqui nós temos o ápice de uma antiga rebelião. Nós temos o ápice da rebelião do homem contra Deus. O insensato que diz no seu coração não a Deus, conforme nós temos no Salmo 14. E agora ele se surge contra o seu Criador, um homem justo, um homem Deus, e atira-se contra ele em rebelião. Esta é a morte mais chocante que nós poderíamos ter conhecimento. E no evento mais extraordinário, nós temos essa expressão aterradora. Chocante importância, nós temos também, em segundo lugar, uma estarrecedora miséria. Eu quero que você pense um pouco como essa cena, ela revela algo forte para nós. Só um parênteses, não era nada, está resolvido já. Algo forte para os nossos corações. Primeiro, perceba como o termo desamparaste é forte. Alguém desamparado, na raiz do termo, é alguém sem amparo. Alguém abandonado, solitário, sem recursos, que não tem onde se apoiar, que não tem onde se apegar. Possivelmente, nosso coração ficaria entristecido ao saber de uma mulher que foi desamparada pelo seu marido. Nós ficaríamos extremamente entristecidos, e assim deve ser, por exemplo, com uma criança que é desamparada pelos seus pais. O que diríamos nós deste homem na cruz, que foi desamparado, abandonado pelo próprio Deus? Quanta miséria há nesse relato. Alguns servos do Senhor experimentaram momentaneamente este sentimento. Os antigos puritanos costumavam falar da noite escura da alma. Quando nós temos aquela impressão que Deus não nos ouve, o salmista, ele revela esse sentimento tantas vezes. Por exemplo, Salmo 42, Davi vai dizer: como suspira a coça pela corrente das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. Ainda assim, mesmo nessas situações, Deus estava presente. Mas no caso de Jesus Cristo, ele de fato, naquele momento, estava desamparado completamente.
E nós temos aqui aquele que perdeu tudo. A queda dele foi incomparável nesse sentido. Porque uma coisa são homens que têm uma comunhão com Deus, cheia de limitações, serem momentaneamente ou aparentemente afastados disso. E quanto a ele, que na eternidade estava com Deus. Por exemplo, cito aí Provérbios 8, onde fala sobre a sabedoria de Deus que banqueteava com o Senhor na eternidade, plena comunhão, antes que o mundo existisse. E enquanto encarnado, o Filho de Deus, ele atesta o tempo todo que ele tem ainda essa ligação profunda, intensa com o seu Pai. Aquele que tinha tudo, como ninguém jamais teve, agora perde este vínculo, agora torna-se o desamparado. Com muito temor, com muita reverência, a gente olha para ele e o vê numa condição miserável. É estarrecedor essa condição. Essas palavras também revelam um inigualável sentimento, que eu creio que já está justificado por tudo que colocamos até aqui. Jesus Cristo já havia passado por tantas coisas. Por exemplo, houve um julgamento injusto. Homens levantaram palavras caluniosas ao seu respeito. Pilatos o chacoalhou como se dissesse: defenda esse homem. E o que temos ali? Silêncio. Ele não se defende. Como ovelha muda, ele segue para o matadouro. Depois ele passa por escárnio e tortura, a coroa de espinhos que rasga a sua fronte. Os soldados o esbofeteiam, cospem na sua cara, fazem troça. Como ovelha muda, ele segue para o matadouro. Depois nós temos o processo doloroso, terrível de crucificação. Ele carrega a sua cruz. A cruz é erguida, ele tem os seus membros perfurados ali e fica exposto no madeiro de forma cruel, mas ele permanece em silêncio. Um coro de ofensas se levanta. A multidão não tem empatia, nem se compadece, tripudia dele. Até os ladrões que estão em seu entorno zombam dele. Um se arrepende, e a gente já tratou disso. Mas no meio de tanta zombaria, ele permanece em silêncio no que diz respeito a toda essa cena. Mas agora, nestes momentos finais, quando a questão é diretamente com o seu amado e precioso Pai, ele clama. Perceba o impacto emocional disso. Ele não pôde se calar. Ele não suportou se calar. Que palavras cheias de sentimento inigualável. Mas por fim, nós precisamos observar que há aqui um profundo mistério. Deus revelou-se ao seu povo como aquele que é o nosso refúgio inabalável. Você lembra desse salmo, Salmo 46? E pense em casos concretos, eu mencionei um deles aí. O povo de Deus encurralado pelo exército de Faraó lá no Êxodo. Mas Deus é o refúgio inabalável, eles clamam, eles gritam, e o que é que Deus faz? Um milagre. Deus abre o mar e eles passam. Deus é refúgio inabalável. Deus é socorro bem presente. Outra cena, os jovens que permanecem fiéis ao Senhor na Babilônia e são lançados por Nabucodonosor na fornalha de fogo ardente. Tão quente estava aquela fornalha que os guardas que os levam até ali morrem. Mas eles, quando são lançados lá de dentro, clamando e confiando em Deus, um quarto homem aparece no meio do fogo. Deus estava com eles. Sempre que Deus ouvia o clamor dos seus filhos, Ele atendia. Mas agora na cruz nós temos algo extremamente misterioso. Daqui, da cruz, há um clamor mais dolorido e agonizante do que jamais subira da terra do Egito. Entretanto, não houve resposta alguma. Eis uma situação de longe mais alarmante do que toda a crise do Mar Vermelho.
Inimigos mais implacáveis cercavam esse homem. E, no entanto, não houve livramento algum. Eis aí um fogo infinitamente maior do que o da fornalha de Nabucodonosor. Mas não havia ninguém ao seu lado para o confortar. Ele, Jesus Cristo, é o abandonado de Deus. Pense mais uma vez no que nós já vimos até aqui, para que você perceba como este brado é intrigante. Quando Cristo intercedeu pelos pecadores, nós contemplamos uma inigualável graça. Quando Cristo atesta para o ladrão da cruz que ainda hoje estaria com ele, ele mostra quão redentor ele é. Quando Cristo olha para Maria, olha para João com afeição, ele revela o seu coração tão afetuoso, tão amoroso. Mas quando Cristo clama ao Senhor, afirmando que está desamparado, a teologia entra em crise. O que nós encontramos ali é um homem abandonado por Deus. E o salmista já dizia que o justo não fica desamparado. O que é que está acontecendo? Boa pergunta. Estamos diante do diálogo mais visceral que já aconteceu no seio da Trindade. Nunca antes, nem nunca depois, o Pai eterno e o Filho eterno tiveram este tipo de diálogo. Mais uma vez eu reitero, nós precisamos tirar as sandálias para pisar nesse solo santo. Aqui eu resgato John Owen, príncipe dos puritanos, uma das frases que eu acho mais lapidares dele. Nós só entendemos a Escritura à medida que vemos nela o sofrimento e a glória de Cristo. Esse princípio aplica-se a toda a palavra de Deus, do Gênesis ao Apocalipse. O que diríamos então desse brado? Nós precisamos enxergar o Evangelho nele. Sem Evangelho a gente fica em crise. Sem Evangelho a gente não entende porque o justo está sendo abandonado. Sem o Evangelho isso parece cruel e sem sentido. Mas com o Evangelho nós entendemos ali que há glória e há um rio de graça que flui da cruz e nos alcança. É isso que nós veremos agora, irmãos. Contrastes. A partir de contrastes nós iremos adentrar nessa cena e iremos extrair dela vida para os nossos corações. Deus meu, por que me abandonastes? O primeiro contraste que nós encontramos aqui nessa cena é o contraste entre o pecado e a santidade de Deus. A crucificação de Cristo aconteceu em plena luz do dia. O sol a pino, o sol de meio-dia não deixou com que aquela cena fosse oculta por sombras. Tudo estava claro e patente. A cruz, nesse sentido, é reveladora. A cruz revela a rebelião do homem, como já mencionamos ainda há pouco. O homem sempre odiou a Deus. A prova é que quando Deus veio, ele o enviou à cruz. Não tem como fingir mais que o homem é amigo de Deus. A cruz revela isso. A cruz revela também a fúria de Satanás, aquele que agiu de forma oculta, que às vezes se imiscuiu e se misturou com a religião, com suas artimanhas. Agora está claro e patente ao universo como ele odeia o Salvador. Mas a cruz também revela as perfeições de Deus, como ele é santo, como ele é justo, como ele consegue ser misericordioso e gracioso também. Mas no meio de tantas as revelações, precisamos destacar aqui nosso pecado. O nosso pecado também é desmascarado, também é revelado na sua pior face. A W. Pink vai dizer que no início, o pecado revelou-se numa espécie de suicídio. Adão trouxe morte para si mesmo e para sua família. Não é à toa que isso ocorre no capítulo 3 de Gênesis. No capítulo 4, nós já temos uma progressão nessa revelação.
fratricídio. Um irmão matando o outro. A primeira família. O primeiro bebê é um assassino. Veja como o pecado é terrível. Ao longo da história bíblica, nós temos tantas coisas que nos fazem corar de vergonha. No Antigo Testamento tem cada história para mostrar como o pecado é terrível. Mas nenhuma delas se compara ao deicídio, à morte do próprio Deus. É impossível não olhar para a cruz e não perceber como o nosso pecado, ele é infernal. Ele não é coisa de pouca monta. Ele não é pequeno e insignificante. Ele é terrível, ele é maligno. Não só isso. Não só a natureza do pecado é terrível, os seus efeitos também. Romanos vai dizer que o salário do pecado é a morte. E de fato ali nós estamos vendo a morte dando as suas caras. A morte física, mas também a morte espiritual. Veja que interessante. O conceito de morte para nós, se você for tentar conceituar aí o que acontece, o que acontece? Para o coração, a respiração cessa, a atividade cerebral também. O que é morte? A definição mais simples que a gente pode ter, e não vai estar errada, vai estar muito sábia, é que morte é separação de coisas que não devem ser separadas. A morte física, por exemplo, é a separação da parte material do homem, a alma, o espírito e o corpo. Quando nossa alma é afastada do corpo, é rasgado algo que não deveria ser separado. Por isso, é morte. A morte, como separação, começa no Éden, com a separação do homem de Deus, a morte espiritual. E dali, o nosso corpo começa a apodrecer. E dali, tudo que tocamos morre. A morte física é uma consequência disso. A primeira morte é espiritual. E ainda haverá aquilo que é chamado em Apocalipse 20 da segunda morte, onde de forma definitiva nós seremos por toda a eternidade separados da fonte da vida. Eu quero chamar a sua atenção nesta cena, a esta altura, que a morte espiritual já está acontecendo. A hora mais terrível não é simplesmente quando nós terminarmos esse brado e nós percebemos o nosso Senhor Jesus expirando, dando o seu último sopro, entregando a sua vida. Neste momento, quando Ele diz: Deus meu, por que me abandonastes? A morte espiritual, a separação de Deus, alcançou o nosso Senhor Jesus Cristo. Essa é uma história que veio sendo esboçada em todo o Antigo Testamento. Quando Adão pecou, ele foi expulso da presença de Deus no jardim para mostrar isso, que Deus não pode ter comunhão com o pecador. O primeiro homicídio que nós já citamos, de Caim, ele também sofreu essa sentença: você vai andar errante e você vai para longe de mim. Até mesmo quando Deus agiu com graça na antiga aliança, Ele chamou um povo para si. Ele colocou a sua presença no meio daquele povo peregrino através do tabernáculo e posteriormente no templo. Mesmo ali, ainda havia um signo e um sinal de presença e ausência ao mesmo tempo. Deus estava presente no tabernáculo, mas Ele estava ausente, porque o Santo dos Santos, a parte mais interna, só poderia ser acessada uma vez por ano por um sacerdote, através de sangue de animais, de purificação. Olha como Deus estava presente e ao mesmo tempo Ele era inacessível. É o pecado que faz essa separação. Até mesmo em detalhes que nós não notamos. O autor me lembrou como o pai do filho pródigo na parábola se dirige a ele: veja, este meu filho estava morto, mas agora vive. Peraí, ele não estava morto. Estava. Ele estava separado do pai.
e aquilo significa uma espécie de morte. Pois bem, toda essa história prefigurava o dia que Jesus Cristo, em nosso lugar, tomaria sobre si a penalidade do pecado e seria apartado, separado de Deus por causa do pecado. Nós precisamos entender, pelo menos por 4 ângulos, o que estava acontecendo ali. Do ponto de vista dos homens, os homens, com as suas mãos sujas, cravaram Jesus Cristo na cruz. Do ponto de vista do diabo, ele arquitetou isso por tanto tempo, a serpente mordeu o calcanhar de Jesus. Do ponto de vista do próprio Cristo, ele entregou-se. Do ponto de vista do próprio Deus, ele derramou a sua ira sobre o seu Filho, porque ele é santo. E a Bíblia vai nos dizer que Cristo se fez pecado por nós na cruz. Naquele momento, a condenação, a impureza de todo o povo de Deus estava sobre a cabeça do nosso Salvador. Como é que ficou a relação de pai e filho no meio dessa tensão? Lembre-se, não afaste nenhum momento da sua mente essa realidade. Deus é santo. A Bíblia vai descrever, por exemplo, em Jó 15, que ele é tão santo que ele consegue discernir impureza no céu claro. Ele é tão santo que os anjos, na sua presença, lá na visão de Isaías, cobrem o rosto porque não conseguem contemplar a sua pureza. Isaías, que no seu ministério terreno ele proclamava aos homens: ai de vocês pecadores, quando encontra-se com Deus na sua pureza, diz: ai de mim, eu sou um homem pecador. Quão santo ele é. Abacuque vai dizer que ele não pode sequer olhar o mal. Agora pense em Jesus, carregando sobre si todo o nosso pecado na cruz. O meu pecado e o seu pecado sobre ele. O pecado de milhares e milhares e milhares de homens e mulheres. Nunca houve ninguém tão amaldiçoado como Cristo naquele momento. Deus olha para tamanha impureza e naquele momento só há desprazer no coração do Altíssimo. O próprio Cristo reconhece isso. Deus meu, por que me abandonastes? É uma citação do primeiro verso do Salmo 22. E os estudiosos dizem que quando Cristo cita o primeiro verso, ele está evocando o salmo todo. Isso era uma prática judaica. Eles memorizavam salmos completos. Neste salmo, depois de dizer: por que não me atendes, por que me abandonaste, no verso ele diz: contudo tu és santo. É como se Cristo, mesmo no meio daquela dor, mesmo no meio da sua questão, ele entendia que Deus era santo e não poderia ignorar a impureza que pairava no seu entorno. Dito isto, uma aplicação já deve fluir nesse momento. Onde é que você contempla como a santidade de Deus abomina e odeia o pecado? Em Gomorra, fogo caiu do céu e destruiu aquela cidade cheia de impiedade. Ali a ira de Deus se manifestou. Sim, no Egito, Deus se impondo contra o sistema que perseguia e que escravizava o seu povo. Sim, aquelas pragas, está evidenciada a ira de Deus. No inferno, onde os pecadores impenitentes serão castigados pela eternidade, sim, a ira de Deus está lá. Mas a maior demonstração, sem sombra de dúvidas, de como Deus odeia o pecado, está no dia que Ele castigou o pecado no seu Filho. Se Ele não poupou o seu Filho, Ele não poupará nenhum pecador. Portanto, nós só temos 2 opções. Ou Cristo é o nosso substituto
aquele que encarou a condenação em nosso lugar, como diz 1 Pedro 2,24, carregou ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados. Ou ele é o nosso substituto, ou nós o rejeitamos e precisaremos encarar todo o inferno que ele já suportou na cruz, cada um de nós. Veja a linguagem de 2 Tessalonicenses 1, 8, 9. Diz que Cristo, na sua volta, ele vai tomar vingança contra os que não conhecem a Deus e os que não obedecem ao Evangelho. Duas palavras, dois termos que se complementam. Quem não recebe o Evangelho não conhece a Deus. E essas pessoas, veja o que vai acontecer com elas: sofrerão penalidade eterna, destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. Foi isso que aconteceu com Cristo na cruz. Ele foi banido da face do Senhor. E é isso que acontecerá com todos aqueles que ousem se apresentar no tribunal de Deus sem Cristo. Esse é o primeiro contraste muito forte: o pecado e a santidade. Segundo contraste, irmãos, que nós encontramos nesse texto, é o contraste entre a turbulência do momento e a firmeza da fé do nosso Cristo. A turbulência não começa ali. O autor vai dizer que desde os primeiros passos, Cristo vai no caminho, na direção da cruz. A cada ano que se passava, o céu ficava mais nublado sobre a sua cabeça. Ele enfrentou armadilhas de Satanás desde o berço. Nós já mencionamos isso aqui: infanticídio, perseguição. Ele mudou-se, ele fugiu de Herodes. Mas quando o seu ministério público começa, a turbulência agora adquire rostos. Muitos o desprezam, os fariseus o perseguem, oposição e rejeição. Tudo isso culmina na cruz. Mas antes da cruz, nós temos um momento muito importante: o jardim do Getsêmani. Os comentaristas dizem que nesta noite, anterior a todo o processo doloroso que Cristo passaria, é como se ele provasse as primeiras gotas daquilo que estava reservado para ele beber no dia seguinte. A turbulência invade o coração do nosso Cristo no jardim do Getsêmani. Dois textos para destacar isso. Marcos 14, 32 a 34 diz assim: então foram ao lugar chamado Getsêmani. Ali chegados, disse Jesus aos seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto eu vou orar. E levando consigo Pedro, Tiago e João, começou a sentir-se tomado de pavor e de angústia. Já são termos fortes. Ele disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e orai. Pavor e angústia. Numa tradução mais literal, nós poderíamos colocar como extremamente atônito. E o segundo termo nem precisa de explicação: triste até a morte. O coração de Jesus naquele momento foi tomado por esse sentimento de turbulência terrível. É comovente perceber que ele traz os seus discípulos, ele chama um grupo mais próximo e pede para orar por eles. Talvez antevendo a solidão e o abandono, ele quis estar junto ali dos seus discípulos que dormiram, que não vigiaram, que não acompanharam, que simplesmente ignoravam que ele estava cercado de tristeza. Ele já começava a ser imerso na ira divina. Ele tocava o cálice que teria que beber. A sua alma estava aí esmagada pela angústia. Lucas, ele vai até numa descrição médica mais intensa. O texto diz, Lucas 22, 44, que no meio da sua agonia, na sua oração intensa, o seu suor tornou-se como gotas de sangue. A pergunta que nós precisamos fazer então
é o que Cristo tanto temia no jardim e que aconteceu na cruz. Aqui eu me lembro de um vídeo que em certa ocasião Guilherme passou num culto doméstico nosso, onde o pastor muito conhecido, que hoje é até político, não vou dar o nome, ele falava sobre o Getsêmani, e a sua interpretação era que Jesus estava temendo pelos cravos, pelo sofrimento físico. Totalmente compreensível, mas não era isso. No vídeo, Paul Washer vinha em seguida na edição e dizia: o que é que você está pensando do meu Salvador? Milhares e milhares de cristãos morreram por ele, e quando morreram, morreram cantando, morreram louvando, morreram adorando. Quer dizer que o cabeça é mais fraco do que os que vieram após ele? Não. Cristo não estava temeroso por causa dos açoites, dos cravos, das humilhações e do desprezo. O que encheu o coração dele de angústia no Getsêmani e na cruz era a ira de Deus, que vinha sendo acumulada por séculos, por milênios. Cada pecado era uma gotinha naquele cálice que ia enchendo, que estava para transbordar, e agora ele tomaria e beberia. A ira de Deus seria derramado naquele que sentia desde a eternidade pleno amor do Pai correndo por entre seus poros. O Filho de Deus temia a presença consoladora do seu Pai que cessaria. O Filho de Deus temia o desprazer de Deus, porque naquele momento ele não seria mais o amado de Deus, ele seria o maldito por nós. Por isso que ele temeu e se angustiou. Mas no meio de tamanha convulsão e instabilidade, como é que ele respondeu? Ele clamou: Deus meu, por que me desamparaste? Deus meu, eu não te sinto. Eu sinto o inferno caindo sobre os meus ombros, mas no meio disso tudo eu ainda ergo os meus olhos na direção do céu e clamo: Deus. Esse não é um clamor de apostasia, esse é um dos clamores, ou o clamor de fé mais lindo que já existiu. Ele confia no pacto, ele confia na promessa. Se você ler na sua casa depois o Salmo 22, ele vai mostrar todos esses sentimentos. Esse salmo que é evocado pelo Senhor, na parte aí do verso 4 até o verso 10, diz que os homens zombam. Confiaste em teu Deus, olha como tu estás. É a crucificação narrada. E o texto diz: eu confio, eu me entreguei desde os meus primeiros passos, eu pertenço a Ele. Quando Cristo evoca Deus meu, o Salmo 22, Ele está evocando o Salmo completo. Ele está dizendo: eu permaneço, eu confio na palavra e na promessa de Deus. O que eu sinto é morte, o que eu sinto é dissolução e desprezo, mas eu creio que Deus ainda está comigo. O Salmo 22, ele sai mostrando uma situação de morte, que narra todo o sofrimento da cruz. Mas o salmista, assim como Cristo, permanece firme até o final. Esse é o nosso Salvador. Nós temos aqui um esteio da nossa salvação. Ele não voltou atrás. Ele foi fiel, santo, puro até o fim, mesmo quando a ira foi derramada sobre ele. Ele recebeu a condenação do pecado, mas ele não pecou. E aqui eu destaco uma frase que falou muito comigo neste dia. Porque essa firmeza de Cristo no meio da turbulência é em nosso favor e nos beneficia, mas também nos desafia. A W. Pink fala da seguinte forma sobre esse desafio: é relativamente fácil
Confiar em Deus quando brilha o sol. O teste chega quando tudo está em escuridão. Mas uma fé que não confia em Deus na adversidade, tanto quanto na prosperidade, não é a fé dos seus eleitos. Que você permaneça firme no Senhor, no meio da adversidade, no meio dos dias escuros que temos vivido. Porque a tua fé, ela não é uma fé forjada por homens, ela vem do céu, ela foi dada por Deus, ela foi selada pelo Espírito do Santo no seu coração, e ela abraça o Cristo crucificado, que foi fiel até o fim. Esta é a natureza da nossa fé. Não que sejamos fortes, mas Cristo é forte em nós pela obra do Espírito Santo. O último contraste, irmãos: pecado e santidade, turbulência desde o jardim, firmeza de Cristo. O último contraste não poderia ser outro senão salvação por um lado e condenação por outro. Salvação. Nós temos aqui o dilema do Evangelho. Possivelmente a maioria de vocês já viu, mas deixa eu mostrar mais uma vez como a cruz e como esse brado evidencia isso. De um lado, um Deus que é santo, que é puro, que não consegue enxergar o mal. De um lado, um Deus que é justo e que não deixará passar um pecado impune. Ele não passa pano. Do outro, esse mesmo Deus, ele tem um coração amoroso. Ele quer derramar a sua misericórdia. Ele quer derramar a sua graça. Como é que a gente concilia essas duas coisas? Como é que Deus pode salvar pecadores que só merecem a morte? Nós precisamos de uma sabedoria infinita para resolver esse imbróglio. E ela resolveu. Ele ideou um meio pelo qual a justiça pudesse ser satisfeita e a misericórdia pudesse ser liberada para fluir em benefício de pecadores. E esse meio foi a substituição. O justo padecendo pelo injusto. O próprio Deus, em seu Filho, sofre a condenação merecida para que Ele possa estender a graça e a misericórdia a nós. Assim, Ele permanece justo, mas Ele também é justificador, como diz Romanos. A salvação estava naquele que, sendo perfeito e puro, nos deu a sua justiça e pôde propiciar. Propiciação. Veja o que diz Efésios 5:2, como é interessante esse texto que nós até já expomos aqui. Cristo entregou a sua vida por nós, essa é a primeira parte, mas Ele também a entregou a Deus. Ele se ofereceu como sacrifício a Deus. Cristo atendeu os ditames da justiça divina. Ele o fez, tornando-se maldição em nosso lugar. Ele o fez, recebendo aquela palavra que um dia os homens impenitentes receberão: apartai-vos de mim, malditos. Foi isso que Jesus Cristo recebeu na cruz por nós. Ele se tornou maldição para trazer salvação. Mais uma vez, seguindo o fio das Escrituras, Ele cumpre os tipos. O animal que derramava o seu sangue para cobrir os pecados do povo. Depois do sacrifício, ele era lançado fora do arraial. Assim como o bode expiatório recebia os pecados e ia para fora, Jesus Cristo, segundo nos diz Hebreus, também foi entregue fora dos muros de Jerusalém. Ele é o sacrifício. Ele tornou-se impuro.
Assim como os leprosos eram apartados da presença do povo por causa da sua impureza que representava o pecado, Cristo também foi apartado, foi rejeitado, porque ele se fez impuro por nós. Cristo, tal qual a serpente no deserto, numa cena grotesca que evocava morte e maldição, trouxe salvação. O relato de Números nos mostra que por condenação, ira de Deus, os israelitas estavam sendo picados por serpentes venenosas. E Deus disse: para salvar esse povo, Moisés, pegue uma serpente de bronze, a erga, e quem olhar para ela será salvo. Perceba, a serpente lembrava morte, a serpente lembrava ira e maldição, mas trazia salvação. Assim foi com Jesus Cristo, fora do arraial, contaminado pelo pecado como um leproso impuro, erguido como a serpente que evocava morte e maldição. Ele enfrentou as trevas exteriores. A Bíblia nos diz que quando Cristo expira e morre, trevas profundas invadem a terra por 3 horas. Spurgeon, comentando esse texto, disse: fez meia-noite ao meio-dia. O que significa essas trevas? Separação absoluta de Deus. Naquelas 3 horas, Jesus Cristo suportou o inferno de forma condensada em toda a sua intensidade. Ele fez por nós, para a nossa salvação. O sacrifício, ele comove o nosso coração. João vai dizer: ninguém tem amor maior do que este, do que dar a sua vida, dar a vida pelos seus amigos. Mas nenhum sacrifício é tão profundo quanto o sacrifício do Filho de Deus. Ele encarnou, mesmo sendo santo, viveu entre pecadores o tempo todo. Você consegue imaginar como é isso? Assim como o Pai, ele também abominava o pecado, mas ele andou entre nós e suportou os nossos pecados. Mas não só isso, como se fosse pouco, ele ainda foi condenado por esses pecadores, o puro, o justo, que sofreu com as nossas iniquidades por 33 anos, ainda foi para a cruz como um vilão. Mas o pior não foi isso. O pior foi que ele recebeu a sentença de Deus como pecador. Não é somente o tribunal dos homens que o condenou, ele foi condenado no tribunal divino e recebeu nossa condenação para conquistar a nossa salvação. Destaco para você agora alguns textos que falam sobre os homens da Bíblia quando provaram um pouco desse sentimento de angústia, de ser castigado por Deus. O salmista vai dizer no Salmo 69: salva-me, ó Deus, porque águas me sobem até a alma. Estou atolado em um profundo lamaçal que não dá pé. Estou nas profundezas das águas, a correnteza me submerge. Estou cansado de clamar, secou-me a garganta. Os meus olhos desfalecem de tanto esperar em Deus. Não escondo o rosto ao teu servo, porque estou atribulado. Veja o Salmo 42 também. Um abismo chama outro abismo. Ao fragor das tuas catapultas, todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Veja a cena, a ira de Deus levantando-se contra o salmista. Mas olha o que ele diz: contudo, o Senhor durante o dia me concede misericórdia, e à noite está comigo o seu cântico, uma oração a Deus da minha vida. Isso não ocorrera com Jesus. Lamentações. O profeta Jeremias descreve o povo que foi castigado por Deus com a destruição de Jerusalém, a destruição de Judá. Ele diz assim: não vos comove isto? A todos vocês que passais pelo caminho,
Considerai e vede se há dor igual à minha que veio sobre mim, como o Senhor me atingiu no furor da sua ira. Nenhum destes relatos se compara minimamente com a quantidade de ira que o Senhor Jesus Cristo recebeu na cruz. Mas lembre-se, Ele não fez isso por Ele mesmo. Ele não tinha pecado. Ele fez isso por mim. Ele fez isso por você. Na cruz a gente percebe onde o pecado trouxe o homem. Mas na cruz a gente percebe também onde o amor trouxe o nosso Salvador. Ele conquistou a nossa salvação. Mas estamos falando de contrastes. E para terminar, eu preciso mencionar que a cruz acaba também com a última esperança do pecador. Qual é esta? Os homens, de forma geral, se creem em Deus, eles acreditam que nos últimos dias a bondade de Deus vai triunfar, vai falar mais alto do que a sua justiça, não vai permitir que Ele dê uma sentença tão pesada assim a nós. Deus é Pai. Esse é somente o eco do discurso enganoso da serpente. Certamente não morrereis, coma do fruto. Morrereis sim. Deus não vai deixar impune os pecados. Ele é misericordioso sim, hoje, agora, Ele está te oferecendo Jesus Cristo. Mas quando cessar a oferta, ou cessar o teu tempo, não se engane, Ele não poupou Jesus Cristo. Ele não poupará pecador algum que não tenha se arrependido. Abandone essa ilusão. Ou você é salvo em Cristo, ou você é condenado nos seus pecados eternamente. Separação. Seguimos aqui então para a conclusão do nosso estudo dessa noite. Deus meu, por que me desamparaste? Duas conclusões. Se você está em Cristo, se você está crucificado com Cristo, que esse estudo faça com que a tua alma renda louvores a Ele. Ele adentrou as terríveis trevas para que você pudesse andar na luz. Ele bebeu o cálice da angústia para que você pudesse beber o cálice de gozo. Ele foi abandonado para que você pudesse ser perdoado. A angústia de Cristo é a salvação do seu povo. Louvado e exaltado seja o nosso Senhor. E se você não está em Cristo, há uma última mensagem para você nessa noite. Deus meu, por que me abandonaste? Nós temos aqui um brado de desolação, alguém que está totalmente desamparado, que recebe sobre si condenação. Que esse não seja o seu brado nos últimos dias. Deus meu, por que me desamparaste? É um brado de separação, que você jamais experimente isso. Mas Deus meu, por que me desamparastes? É também um brado de expiação, que você possa se apropriar dessa salvação, que você possa receber Jesus Cristo e que você possa receber a justiça dele, que ele entrega a pecadores arrependidos. Vamos orar? Eu gostaria de convidar o nosso irmão Vitor para fazer uma oração nesse instante e logo depois eu vou dar breves avisos.